Cara, assim, pra mim, De aprendizado tudo. você que tá em casa, cara, que você tem menos de 18 anos, tá pensando em, não vou me alistar, não vou servir, cara, não faz isso não. Pra mim é a melhor, sério, foi a melhor fase da minha vida, assim, como jovem. Porque no quartel, no militarismo, né, você aprende muitos princípios, né? Então, pô, eu já vim de uma família cristã. Então eu já tinha, assim, alguns princípios muito bem estruturados em mim. Só que no quartel, pra vida, você aprende literalmente a ser um homem, sabe? Ter um homem que tem honra, a ser um homem que vai ser um bom pai de família. Assim, dificilmente um cara passa pelo quartel e sai do mesmo jeito, né? Então, assim, eu acho muito interessante pra quem tá aí começando, pô, tá estudando, pô, faz uma prova. Tem um monte de coisa agora, né? Aprendiz de marinheiro, Não, agora, especialista de não sei das quantas. É importante, é bom pra caramba. Eu aconselharia todo jovem passar pelo menos um ano dentro do quartel ali. Sofre um pouquinho? Sofre um pouquinho. Faz parte, Mas né? mas é bom. O Gabriel Ferrari, beijão, Gabriel. Gente finíssima, ele foi da minha turma. Inclusive, descobriram no meio da tropa lá que eu e ele era baterista. Então a gente cara. teve uma regalia durante as formaturas, que tipo assim, treinamento de formatura era ficar 2, 3 horas machando no sol. No sol. Só que como eu e ele era músico, baterista, o sub fechava a gente, dava uma cachumbu na nossa mão e a gente ficava debaixo da sombra lá. Pum. No Miguel. Não, mas isso foi depois de um tempinho, né? Né. Foi mais sempre não. Depois de Mas muito foi legal. perrengue. Mas Eu Ferrari daí é ficava monstro. com... cara. Não, ficava bolado, né? Fazer o quê? A gente fazer era o quê? músico, É, era irmão. bom. Veio de cima, filho. A ordem é de cima. Não foi Exatamente. nossa. Né? Não foi eu que pedi. Ninguém pediu nada. Exatamente. Então, assim, eu saí do quartel, minha esposa estava grávida de gêmeos, cara. Coisa de louco, né? Então, ela estava grávida, assim, de aproximadamente, eu acho que 4 ou 5 meses. E nessa mesma época que eu saí do quartel, a gente descobriu que uma das bebês tinha uma doença. Uma doença no coração. Que doença é essa? Uma má formação. Até tatuei aqui no braço, ó. Tá vendo? SHSC. Síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Por isso que tem um coração aqui desenhado com o nome dela, a data de nascimento. O que é essa má formação? Essa má formação no ventrículo esquerdo é a parte que bombeia o sangue oxigenado para o corpo. Então, só a parte que bombeava o sangue normal que funcionava. Então, os órgãos dela não tinham oxigênio, né? Então, ela nasceu, foi direto para UTI e a minha esposa teve a segunda, né? Inclusive, a Manu foi a primeira a sair da barriga, né? Foi a primogênita mesmo. Uma loucura isso. Uma loucura. Isso tem um significado muito bizarro pra mim. Quanto da Bíblia, Deus, vocês estão ligados. Então, assim, aí nesse contexto, cara, por incrível que pareça, foi nesse contexto de hospital, porque com 3 dias de vida ela precisou abrir o peito e fazer uma cirurgia, tipo, super invasiva. Tipo, Meu coisa Deus. pesada mesmo. Imagina, pai, primeira viagem, mãe, primeira viagem, né? Passando por isso, mas Deus o tempo todo sustentando a gente. Então, nesse contexto, o que eu fazia, né? Eu trabalhava de aplicativo, eu precisava ficar no hospital de 7 da manhã, de 9 da manhã, que era podia entrar, até 7 da noite. Só que, pô, a minha esposa estava em casa, né? Com minha mãe, minha sogra fazendo. Só que eu tinha que trabalhar, né? Pra botar dinheiro dentro de casa. Então, que tempo que eu trabalhava? Olha como que era a minha rotina nessa época, né? Eu saía de casa 4 horas da manhã, em ponto, trabalhava rodando de aplicativo até 9, aí ficava no hospital. Ficava de 9 às 7 no hospital, saía 7 horas, rodava no aplicativo até meia-noite, ia pra casa, dormia 4 horas da manhã. Foram 3 meses e 15 dias assim. Caraca. Essa é uma loucura. A minha filha faleceu, né? 3 meses depois. Em dezembro desse ano, eu fui assaltado. Mano, pensa num ano puxado. Naquele ano 2019. 2019. Saí do quartel, perdi uma filha, levaram meu carro, que era o único instrumento de Eu trabalho. lembro da época. Eu lembro. Você lembra? Que eu lembro. fiz aquele negócio pra poder achar o carro. Rapaz, Uma loucura. loucura. Aí, pô, velho, consegui achar o carro e tal. Só que o carro veio totalmente danificado. Eu tava sem celular. Esse brother que me ajudou lá atrás comprou um celular pra mim, pagou todo o conserto do meu carro pra eu poder voltar a trabalhar. Então, assim, só que lá atrás, quando eu tava no hospital ainda, quando ele falou que ia me abençoar, eu falei, cara, o que você trabalha? Eu quero saber o que você trabalha, que eu quero ter essas condições também pra abençoar outra pessoa. Né? Que, tipo assim, não pelo dinheiro, mas aquilo me constrangeu, o que ele fez por mim me constrangeu de um jeito que eu falei, cara, eu preciso ter essas condições também pra ajudar alguém, que vai chegar a minha hora de ajudar alguma pessoa. Aí ele foi e me falou, pô, sou especulador da bolsa, tal, faço isso, faço aquilo. Eu falei, cara, que maneiro. Aí aquilo encheu meus olhos. Ou seja, fiquei 95 dias, se eu não me engano, dentro do hospital, estudando.
investimento. Mas como é que você conseguia? Porque eu não podia fazer. Então, eu não podia fazer nada. Era um leito, eu ficava sentado no sofazinho, com minha filha deitada, porque era recém-nascida lá, o dia inteiro assim, Olhando pro alto, né? olhando pro alto e não tinha o que fazer. Eu era ficar sentado lá, eu falei, Aí você beleza, vou aproveitou. estudar. Aí, notebook, filho, no colo, Caraca. caderninho na mão e vá. E foi assim que eu conheci o mercado financeiro. Doideira. No e caos, hoje né? vivo disso. Foi no caos, Foi no literalmente. Porque na bolsa, cara, mercado financeiro é aquilo. Se o cara não tem um conhecimento, se não tem... O cara perde tudo que tem e mais um pouco. Exatamente. Perde tudo que tem e mais um pouco. Então, quando o cara chega nessa situação... E assim, o fato de eu me expor educacionalmente, então eu abro margem pro cara chegar pra mim e falar, pô, você tá aí, mas aconteceu isso comigo. E aí, o que você pode fazer por mim? E É aí? tipo assim, entendeu? Então é uma responsabilidade. Então assim, no momento de mais dor da minha vida, foi o momento que eu mais cresci também. Assim, tanto no reino espiritual, na área espiritual, mas também como um profissional, como esposo. A pergunta que você me fez foi como que é tirar isso da teoria pra prática, né? Não é fácil. Não mesmo. Assim, o fato de eu estar lá dentro daquele hospital, o meu foco era absurdo, mano. Eu era o super-homem do foco ali, tá ligado? Era tipo, conta aí, deixa eu ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eram, pô, 11 horas por dia, durante 3 meses interruptivamente, né? Sei lá se a palavra existe. Interruptamente. Foi mal? Mano, estudando full time, 11 horas por dia. Então, eu virei o nerd da prática não, da teoria. Só que quando você vai pra prática, filho, aí são outros 500. Tem aquela insegurança, né, de botar... Porque entra o eu, entra o homem, Uhum. né? Ali a teoria é legal, mas quando você joga as suas emoções, porque você tá trabalhando com dinheiro, aí você pensa, a minha perspectiva, né? Eu era motorista de aplicativo, não tinha uma renda pra poder sair investindo, então assim, tudo isso gera um peso emocional grande. Então eu tive que guerrear, pô, eu fiquei 2020 praticamente inteiro ali, né, 2020 inteiro, batalhando comigo mesmo, perdendo e ganhando, ganhando, batalhando para que eu encontrasse realmente a maturidade necessária. Então, para quem tá começando, o mais difícil não é aprender a técnica, a teoria. O mais difícil é você executar de maneira profissional. Porque isso não é só técnica, mas é a mentalidade. Você tem que mudar aqui dentro, que é o mindset, né? Que a galera... Cheguei pra minha esposa, isso foi uma loucura. Cheguei pra minha esposa e falei assim, ó... E pra minha mãe, botei as duas juntas, falei, ó, não tem mais como eu rodar, mano. Ah, esse negócio aqui, ó, esse negócio aqui tem potencial. Eu lembro, isso foi em junho. De que ano? Junho de 2020. Por que eu falei isso? Porque nesse mês, isso dói até lembrar, nesse mês, eu tinha ganhado 5 mil reais até o dia 26. Mano, foi o mês que eu mais vi dinheiro assim no meu início. Do dia 1 de junho até o dia 26 de junho, eu fiz 5 mil e poucos reais. Aí isso era sexta-feira. Na segunda-feira, um dia antes do mês terminar, eu perdi tudo. Ainda fechei o mês negativo. Jesus. Nossa, mas eu chorei, mano. Eu chorei. Mano. Eu entrei dentro do chuveiro, fiquei 2 horas no chuveiro chorando. A água tá batendo na porta. O que aconteceu? Eu estraguei, tipo assim, o meu melhor mês na bolsa até desde que eu tinha começado a Por operar. causa de- O meu gerenciamento hoje é pra sobreviver. Porque eu falo isso já, a galera já, como assim? Sobreviver? O que tá acontecendo? Todo mundo me falou que eu vou ficar rico aqui. Você Tá tá falando a que tem que realidade. sobreviver? Eu já jogo a realidade na cara do cara. Se o cara quiser estudar comigo, mano, é realidade. Então eu mostro lá pra ele, cara, com esse capital você consegue trabalhar dessa forma, eu vou mostrando dessa forma, entendeu? Mas é um gerenciamento de risco, uma gestão de capital pra sobreviver a longo prazo. Por que sobreviver a longo prazo? Porque a chave tá em você se manter no mercado. É. Quanto mais tempo você consegue ficar ali, tradando, trabalhando, estudando, mais experiência você adquire, mais macete você vai pegando, que o mercado ele não é só técnica, é feeling também. Você vai fazer o seguinte, tá começando? Procura alguém sério. Ah, mas como é que eu vou saber que alguém é sério? Cara, pergunta pra quem já tá operando. Por exemplo, você tá me vendo? Me pergunta. Que eu falo isso direto. Eu não tenho, na minha mentoria, nos meus cursos, eu falo com quem que eu aprendi isso, com quem que eu aprendi aquilo, eu dou o caminho pra galera. Porque eu não faço o aluno ser dependente de mim, é o sacra, é o gorila, não. Eu dou o caminho, cara, isso aqui eu aprendi com fulano de tal. Isso até é uma forma de honrar a pessoa que me ensinou, porque eu só tô aqui onde eu tô porque aquele cara me ensinou. Entendeu? Então eu honro essa galera também. Então assim, hoje em dia, o cara que tá começando, mano, tem uma série de conteúdo bom e gratuito. Por quê? Porque 2020, quando a bomba explodiu, o que aconteceu? Um monte de gente começou a comprar curso de gente boa e disponibilizar gratuito vendendo baratinho. Aí o que esses caras fizeram? Negócio de piratear? Ah, vocês querem piratear? Disponibilizaram o curso gratuito.
Mano, tem curso que em 2020 eu paguei R$1.500, que hoje é de graça. Olha só que doideira, cara. Ogroflix, o próprio Gabriel Satarani. Mano, de graça, os cursos caros que eu paguei lá com 10 vezes sem juros no cartão da minha mãe, tá ligado? Hoje em dia é de graça. Só que quem que tá começando vai saber disso? Então você tem que pergunta a alguém que já tá vivendo disso ali. Cara, por onde que eu posso começar? Pô, tem meu canal no YouTube também que tem um monte de conteúdo. Tem um curso lá de 5 aulas, com 2 horas cada aula. Eu explico de fato o que é o mercado do zero. A pessoa que não sabe nada vai sair dessas 5 aulas entendendo o que é o mercado. E não só entender, ela vai saber... Agora ela começa a ter um discernimento melhor. Que ela vai saber, isso aqui não... Acho que não é legal não. Vou por esse lado aqui. Então, o que mata a galera no início é porque fica comprando um monte de curso ruim. E daquilo, curso que fica enchendo linguiça. Quando ele vê, ele já gastou um dinheirão e não tem um conteúdo sólido que vai trazer consistência pra ele. Então, o que acontece? Hoje, o que a galera chama de robô? A galera pega, por exemplo, o seu pensamento. Você tem um método, né? Você tem um método, você vai mapear todo o seu método e vai colocar isso dentro de algum algoritmo. E esse algoritmo, quando acontecer uma situação dentro do seu método, ele vai te dar a operação. Isso é o robô que a galera chama. Então, assim, não é um robô que analisou o mercado. Não, é o método do cara. Por exemplo, eu tenho minha estratégia, né? Eu tenho o meu método, meu trade system, que a gente fala. Ele vai copiar o meu sistema de trade e implantar isso dentro de um algoritmo. Aí esse algoritmo, quando aparecer o meu sistema, ele vai te dar, agora tem compra aqui, tem venda aqui. Então isso é o que a galera chama de robô hoje em dia. A maior característica de um trader de sucesso é o cara que soluciona os problemas com rapidez. É o Davi. É o Davi da bolsa. Então quando você vê um problema, apareceu na sua frente, pô, tô sendo indisciplinado, resolve. Porra, tô sendo ganancioso, resolve. É esse cara que resolve os problemas que aparecem com rapidez que vai se destacar na bolsa. Vai se destacar. O conselho que eu posso te dar hoje é tenha o acompanhamento de um profissional da área que seja verdadeiro, que te passe a verdade para você poder aí performar e aprender durante o seu processo de maneira saudável. É isso.